Olá, muito bem-vindo. Você agora é coach educacional da Escola de Apoio Meu Dever de Casa. E eu tenho muito orgulho em, a partir desse momento, começar a dividir com você tudo que eu estudei, que eu aprendi e venho estudando até desenvolver um método de estudo eficaz que será a sua principal ferramenta para apoiar crianças e adolescentes na região que você estiver atendendo. Primeiro eu quero me apresentar, provavelmente já nos falamos, mas meu nome é Paulo Henrique Menezes, sou economista por formação, educador por paixão e empresário por natureza. Então eu juntei isso tudo e criei a Escola de Apoio ao Meu Dever de Casa, que são unidades físicas, fixas, espalhadas no Brasil inteiro, onde crianças frequentam para fazerem seus deveres de casa, estudarem, fazerem suas tarefas escolares e aprenderem a estudar do modo correto. Esse é o nosso principal objetivo, é a nossa missão, é a nossa visão, transformar crianças em gestoras do seu processo de aprendizagem. E é isso que você, como coach educacional, vai começar a fazer a partir de agora. Nesse primeiro vídeo eu quero passar para vocês um pouco do que é o coach educacional. Qual é o seu papel, qual é a sua missão, quais são os seus valores, o que você vai fazer no seu dia a dia. Outros vídeos virão, onde eu falarei também sobre marketing, estratégias de captação de clientes, manutenção de clientes. Tenho vídeos explicando a metodologia, o método todo, detalhe por detalhe, etapa por etapa, sessão por sessão, de modo que você se sinta efetivamente tranquilo para poder aplicar no dia a dia a metodologia que você vai aprender a partir de agora, a partir desse momento. A base do método Estudo Eficaz, ela tem dois pilares, que é a neuroeducação com objetivo na eutagogia. A neuroeducação é uma ciência que contempla três grandes ciências: neurociência, psicologia cognitiva e educação, de um modo geral. Pedagogia, eutagogia e andragogia. A neuroeducação, ela nasceu e ela se solidificou a partir de 1995, 1996, com a criação dos aparelhos de ressonância magnética. A partir desse momento, se tornou viável, possível analisar a reação do cérebro em cada processo de aprendizagem, não só de aprendizagem, como de outros processos de modo geral, mas no nosso caso específico eram processos voltados para a aprendizagem. Então os neurocientistas em diversas universidades do mundo começaram a estudar quais eram as melhores maneiras, as melhores técnicas, os melhores modos de se estudar, visando a retenção do conhecimento, a formação de memória de longo prazo. Eu e você, muito provavelmente, ninguém nos ensinou a estudar sozinho. Quando a gente vai para uma escola, a gente frequenta uma aula desde criança, os professores nos ensinam as matérias, nós somos alunos, o professor é o detentor do conhecimento, a gente fica sentado ali observando e vendo como é que a coisa acontece. E a gente vai para casa e tem que estudar. E aí minha mãe, meu pai, a sua mãe, o seu pai, tio, avô, seja lá quem direcionava você nesse processo de estudo quando você estava em casa, dizia basicamente o seguinte: senta e vai estudar. Mas como é que se faz isso? Faz resumo, passa a canetinha amarela, marcador de texto, copia dali para cá. O que a gente faz? O que realmente funciona do seu ponto de vista de absorção de conhecimento? A neurociência, ela traz esse conhecimento, esse embasamento do que fazer, de como estudar, o que efetivamente funciona do seu ponto de vista científico. Então o método que a gente desenvolveu, que eu desenvolvi depois da leitura desse material todo, ele não contempla uma base ou uma linha pedagógica específica, que é uma pergunta que podem fazer para você. Qual a linha pedagógica que o seu método utiliza? A gente não tem uma linha pedagógica específica, não tem o construtivismo, não tem Piaget, Waldorf, Montessori, Paulo Freire. A gente não tem uma linha específica dentro do método, porque o método ele se baseia no teste de experiências de estudo sob o ponto de vista científico de formação de sinapse, ou seja, de memória. E como é que isso é feito? Os cientistas em diversas universidades do mundo, eles começaram a avaliar o que efetivamente funcionava a partir do momento em que a criança ou adolescente estivesse estudando. Medir através de eletroencefalograma a região do cérebro que estava mais ativada, que tivesse mais sangue. Então aquela região, como eles já conhecem, que é a região voltada para
conhecimento, planejamento, visão de longo prazo, visualização, auditiva, se uma dessas regiões se mostrasse mais oxigenada, com mais sangue, era a região que estava sendo mais ativada naquele momento daquele estudo. E diversos estudos eram feitos com diversas estudantes de idade também das mais diversas, e isso finalizava no modelo de estudo. Olha, se a gente estudar dessa maneira, fazendo assim, nota-se que o córtex visual foi mais ativado, que o córtex pré-frontal foi mais ativado, e isso gerava um processo de estudo direcionado. Em posse disso, desse conhecimento, o meu trabalho foi sistematizar essa metodologia e essas técnicas e criar um método. Então, o nosso método ele vem do estudo da neurociência, com base em várias propostas pedagógicas, visando um aprimoramento cognitivo, um aprimoramento de absorção de conhecimento. O que é importante? O método ele é voltado para atender crianças com os mais diversos níveis de dificuldade ou não. Porque a proposta do método é ensinar a estudar num ambiente adequado. Então a escola de apoio Meu Dever de Casa, ela oferece o ambiente mais adequado para o estudo, porque ela tem a sonorização indicada, ela tem a iluminação indicada e tem até a odorização indicada. Então a gente tenta cercar, segundo os ensinamentos da neurociência, com as melhores ferramentas para que o processo de concentração seja o mais eficaz possível. Quando a gente vai fazer isso na casa de uma criança, que você como coach vai atender nas casas, nos seus consultórios, vai atender fora, às vezes, de um ambiente adequado, você não vai dispor de todas essas ferramentas. Então você vai receber no seu kit um pendrive com músicas que você pode utilizar no seu laptop ou no computador da criança para ajudar a sonorização do ambiente. Ela tem uma frequência indicada para que o processo de formação de sinapse seja o mais eficaz possível. Então isso já é um ganho que você vai ter. No que diz respeito à iluminação, você tem que procurar um ambiente que tenha a melhor iluminação possível. De preferência a luz branca, não a luz amarela. A luz amarela é boa para leitura, para descansar, mas não para estudo. Para estudo tem que ser a luz branca. Quanto mais natural, se for luz solar, ainda melhor ainda. Só que se você vai às vezes para um ambiente que tem luz solar, está muito calor e aí fica desconfortável. Então você tem que equilibrar essa luz, essa iluminação adequada com um clima adequado, que o ideal é em torno de 23 graus centígrados para que você tenha construído aí um ambiente adequado para estudo. Então quando você vai para uma casa de uma criança, você já vai ciente de que você tem a neurociência como base e o objetivo do método, que é o seu objetivo, é fazer com que a criança aprenda a estudar sozinha. Essa é a principal missão de um coach educacional, é a principal missão de uma unidade da Escola de Apoio Meu Dever de Casa. Fazer com que os nossos frequentadores deixem de ser alunos e passem a ser estudantes. Esse é o nosso objetivo. O estudante ativo, ele busca o conhecimento, ele está atrás do processo. O aluno é passivo, ele recebe o conhecimento de modo passivo. Então, o objetivo do método Estudo Eficaz é, a partir dos conhecimentos da neuroeducação, levar à eutagogia. A eutagogia é quando o aluno torna-se estudante, passa a ser um gestor do seu processo de aprendizado. Então isso você vai aprender no método Estudo Eficaz, através de técnicas, através da aplicação das técnicas nos cursos e no serviço que a gente chama de Aprendendo a Estudar, você vai ensinar a cada estudante a estudar sozinho, a se tornar estudante. Então o objetivo principal do coach educacional é oferecer para a família o que a gente chama de independência do estudante. Ou seja, a criança, o adolescente, vai aprender a estudar sozinho, vai aprender a assistir uma aula, vai aprender quais são as técnicas mais eficazes para estudar cada matéria. E quem é que vai ensinar isso? Você vai ensinar isso para ele. Você vai ensinar isso na casa dele, no seu consultório, onde você for atender essa criança ou esse adolescente. Uma pergunta que você pode me fazer, que mais à frente vai ser respondida novamente, é: Paulo, que idade que contempla o método? A gente atende a partir de processos de alfabetização, 5, 6 anos de idade, a sem limite. Mas o nosso material é um material que ele tende, pelo seu design atual, a atender mais crianças e adolescentes.
Mas no futuro próximo estaremos lançando também material para adultos, para quem está fazendo concurso, para quem está se preparando para provas de Enem, de vestibular. Mas o método é o mesmo. A única diferença que a gente vai ter é na apresentação do método, transformando esse material que hoje você já recebe em um material mais apropriado para adulto. Mas a metodologia é a mesma, afinal de contas o cérebro é o mesmo, em que pese a partir de 22, 23 anos apenas, o cérebro está completamente formado e preparado para aí sim você ser gestor do seu processo. Nesse intervalo, até os 21, 22, 23 anos, a gente entra dando as ferramentas para que a criança, para que o adolescente comece a se preparar para esse processo, tanto de absorção de conhecimento quanto de gestão do seu processo de aprendizado. Então, o método Estudo Eficaz, exclusivo da Escola de Apoio Meu Dever de Casa, exclusivo dos coaches educacionais, ou seja, só você e quem é franqueado da Escola de Apoio Meu Dever de Casa pode utilizar. Ele vem embasado na neurociência e com o objetivo da eutagogia, de ensinar a criança a ser gestora do seu processo de aprendizagem. Você, nos próximos vídeos, vai aprender todas as técnicas, todas as sessões, minuciosamente. Todos estaremos aqui explicando para você como funciona a aplicação do método e como vai ser o seu dia a dia como coach educacional. Eu repito, certamente já falei isso para você, ou por telefone, ou por WhatsApp, o quão feliz eu fico cada vez que a gente tem mais um coach, mais uma unidade franqueada trabalhando com a gente. Porque apenas assim, apenas ensinando as crianças a estudarem sozinhos, a gente vai mudar efetivamente o processo de educação desse país. A gente tem que fazer com que os nossos estudantes se tornem mais independentes, que eles tenham visão crítica, que eles possam analisar, aprender a buscar nas ferramentas da internet, no Google, as informações e transformar essas informações em algo concreto que faça com que a vida deles e, consequentemente, as cidades, os bairros, o país que a gente vive, o mundo que a gente habita, seja mais puro, mais sincero, mais verdadeiro, mais eficaz do seu ponto de vista de perpetuidade. Então, fica aqui de início o meu agradecimento nesse primeiro vídeo, que foi de apresentação do método, com uma viagem geral sobre o que a gente vai te apresentar a partir de agora, detalhe por detalhe. Até breve, assista o próximo vídeo em seguida, descanse um pouquinho e lembre-se de responder após cada vídeo o questionário que a gente vai mandar para você. Isso vai fortalecer o conhecimento que você vem adquirindo e vai adquirir para a aplicação da metodologia. Muito obrigado e até breve.